Esse funcionou, né, Aninha? Que bom. Obrigado, querida. Muito bem, meus irmãos, que alegria. Já tive o privilégio de terminar 3 exposições com os irmãos. Nós encerramos há alguns anos atrás a exposição do livro de Apocalipse. Uns 2 anos aí, vocês me suportaram falando esse tema maravilhoso e importante. Depois nós expomos o livro de Juízes, quase isso também, foi um bom período. E hoje, pela graça do Senhor, nós estamos encerrando a exposição de Paulo, a 2ª carta de Coríntios. Eu até brincava com alguns presbíteros antes, falava assim, não, fique tranquilo, porque provavelmente você não vai ouvir mais nenhum sermão assim sobre alguns textos específicos da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, porque geralmente os expositores eles vão selecionar passagens que vão dar alguma ênfase. Mas desses textos aqui você foi o privilegiado de ter ouvido uma exposição sobre isso. E eu agradeço a Deus por você ter tido essa paciência de acompanhar comigo esse período abençoado onde Deus tem falado ao nosso coração. Muito bem, antes de ler o texto, vamos lembrar um pouquinho do que Deus tem falado conosco? Paulo está escrevendo essa carta porque ele está extremamente preocupado com a igreja de Corinto. Paulo, um dos seus fundadores, Paulo já tinha visitado 2 vezes. Paulo recebe notícias tristes da igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou a receber e a legitimar falsos apóstolos. Homens que estavam pregando não mais o evangelho de Cristo, mas pregando o sucesso, pregando a emoção, pregando a oratória, a eloquência, talvez o valor que as pessoas queriam ter e desejar e usufruir dos dons. E eles começam então a enfatizar uma adoração ao ser humano mesmo, a uma competitividade que talvez legitimaria o líder daquela igreja, quem era o melhor pregador, quem falava melhor, quem era mais rico, quem se impunha mais, quem estava mais presente no culto, quem não faltava, e aí começa a criar critérios de avaliação que são extremamente humanos e da cultura da época, como também não tão diferentes dos nossos dias. E Paulo o atrasado, Paulo o sem dinheiro, Paulo o encrenqueiro, sempre preso, perseguido, pedindo dinheiro para enviar para outras igrejas, inconveniente. E então, os falsos apóstolos começam nessa questão utilizar-se dessas fraquezas de Paulo. Paulo nunca estava presente, Paulo chega atrasado, Paulo fala que vai e não vai. E agora? Então o apóstolo Paulo escreve essa 3ª carta de forma enfática, pegando a cabeça da igreja de Corinto e virando novamente, olha para cá, vocês estão olhando para vocês mesmos, vocês estão olhando no espelho, vocês estão buscando a valorização, a estética de vocês não foram criados, o evangelho de Cristo não é isso, vocês receberam a fé para adorar, para bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais, tudo isso em fraqueza. Vocês estão falando que eu sou fraco? É isso mesmo, pelo menos isso vocês acertaram. Eu sou fraco mesmo, porque é na fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. É necessário, a minha legitimidade apostolar, ela perpassa esse critério fundamental. Eu preciso ser fraco. É a graça de Deus que flui através de mim, esse é o ministério que vai me levando e me conduzindo de conformidade com a vontade de Deus. Hoje estou em Corinto, depois estou em Éfeso, Frígia, eu vou andando, Deus vai me conduzindo, porque eu estou delimitado à vontade do Senhor. Eu não posso agir de conformidade com o meu próprio interesse. É por isso que eu não tenho dinheiro, é por isso que eu não tenho postura, é por isso que eu não consigo impor diante de vocês, eu não tenho nada que vai me impor, porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou é uma dependência desse Senhor, desse Cristo, que veio em fraqueza e que também me conduz em fraqueza. E aí se estabelece essa pastoral tão teológica, tão profunda,
de Paulo trabalhando na igreja, na cabeça da igreja de Corinto, para eles voltarem a entender o que é evangelho, quem é o Senhor, e que cristianismo não é satisfação pessoal, que cristianismo não é voltar-se para encontrar na religião alguma coisa que me sirva. Não, cristianismo é uma convocação de um povo agora eleito e destinado a servir e a glorificar a Deus. A igreja de Corinto precisava lembrar que a funcionalidade dela é viver para a glória de Deus, mesmo em fraqueza, mesmo em limitações, mesmo em sofrimento. Paulo apresenta uma lista enorme de sofrimentos que ele passa. Ele fala, não era nem para eu estar falando isso, mas vou ter que falar, né? Vou ter que me fazer de débil, vou ter que me fazer de louco, para que didaticamente vocês possam entender a loucura que vocês estão fazendo, criando critérios humanos, sociais, para estabelecer legitimidade ministerial. Pois bem, vamos ler o texto? 2 Coríntios 13. Comecei na NVI, vou terminar na NVI. Esta será a terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e a paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. No século IV, Agostinho era um homem extremamente destacado, mas que se tornou quebrantado. Ele havia sido um retórico pagão, um homem de poder intelectual talvez sem igual, uma influência social muito grande, mas quando Deus conquistou o seu coração, quando ele ouviu a palavra do Senhor, toma e lê, e ele leu o escrito lá de Isaías, e Deus conquista o seu coração, a partir daí nos conta a história que ele renunciou o seu poder retórico que era tão famoso. Em suas cartas, em suas confissões, no livro As Suas Confissões, Agostinho escreveu sobre a sua luta contra a vaidade intelectual. E ele havia buscado com tanto empenho, mas agora, entendendo o Evangelho, ele descobriu que essa busca o afastava de Deus. Então, ele abraçou a sua fraqueza intelectual como um caminho para a verdade. Ele diz assim, não é a eloquência que convence, é a verdade.
E a verdade não vem do poder da palavra, mas do poder de Deus que opera através da palavra. Contraponto, Nietzsche. Friedrich Nietzsche, filósofo que celebrava a força, o poder, a vontade do domínio. Ele olha para o cristianismo e ele faz uma análise, ele diz assim: isso é uma religião de escravos. Vocês celebram a fraqueza, vocês transformam a derrota em vitória através de uma ilusão chamada fé. Pois bem, de certa forma o cristianismo realmente inverte completamente os valores do mundo. No entanto, a inversão de valor que o cristianismo ocasiona, ela não é uma ilusão, ela é uma realidade profunda. Abraçar a fraqueza é um exercício pelo qual Cristo nos ensinou, Paulo nos ensinou. A nossa caminhada é em limitação e fraqueza. Mesmo que que sejamos mais que vencedores, que entendemos a vitória do que Deus tem feito sobre nós, entendendo as nossas limitações e a glória e o poder de Deus se aperfeiçoando em nós, que nós somos libertos, somos livres de tentar fazer as coisas por nós mesmos, mas entender a graça do Senhor e a sua misericórdia, sendo utensílios do Senhor. É isso que Paulo está trabalhando aqui. Por isso eu intitulo esse último capítulo como o último aviso. Vou deixar com vocês aqui a última notificação, já não mais extrajudicial, é uma notificação judicial para vocês, tá bom? E ele vai advertir a igreja. E ele começa com uma ameaça bem severa, falando: estou indo aí, vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? Ele vai fundamentar aí o poder divino. Depois aí do verso 5 ao verso 10, ele vai chamar a igreja a um autoexame. Examinem-se. Vocês que estão querendo me examinar, vocês estão se colocando como examinadores, espera aí, para um pouquinho, examine vocês, dê uma olhada para vocês. E depois ele abençoa a igreja, versículo 11 ao versículo 14, porque Paulo não é inimigo da igreja. Ele está em litígio contra uma falsa verdade, contra uma mentira, que está se infiltrando no meio da igreja. Mas Paulo não é inimigo da igreja, e ele abençoa com a bênção trinitária essa igreja, mostrando o desejo de comunhão com essa igreja. Por isso, 2 Coríntios, então, é uma carta muito pessoal. Nós vimos que Paulo trabalha do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções com essa igreja. Paulo se mostra vulnerável, Paulo se mostra com uma dor, um sofrimento diante da condição que a igreja estava. Paulo, ele fala dessa visita dolorosa que ele teve que repreender alguns de forma bem enfática. Ele fala da visita em lágrimas, né? Depois ele tem uma certa ênfase, que alguns chamam de carta severa, porque alguns acreditam que 2 Coríntios é um compilado de cartas, né? Que Paulo escreveu várias cartas, né? Eu já sou convencido que não. Paulo escreveu, ele parava, escrevia, ele parava. Você consegue ver uma lógica em tudo aquilo que ele está fazendo, a emoção que ele está sentindo, e em determinado momento da carta, ele é mais severo, ele é mais enfático, é um pai corrigindo o seu filho. Então essa parte da carta aí, maior parte da carta, é uma carta severa mesmo, é uma parte bem severa, porque os coríntios estavam acusando ele de ser fraco pessoalmente, de não ter autoridade, de ser um impostor. Então Paulo escreve, e aqui no capítulo 13 é a sua última palavra, antes da terceira visita. Último aviso. Ele se utiliza de contexto aqui, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, que diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabelecerá. Acho que capítulo 13, salvo engano. Ele está usando então a lei mosaica para dizer que a sua visita, a terceira visita, é a terceira testemunha. A primeira visita é uma testemunha, a segunda e agora é a terceira, porque esse tipo de testemunho que eu estou dando é um testemunho contra vocês, é uma denúncia. Então, dessa forma, vocês são condenados. Vocês estão persistindo no pecado de vocês. Por isso ele anuncia no verso 1 e 2 a sua chegada, né, estabelecendo assim com seriedade tudo isso. No versículo 3 e 4, ele vai inverter a ideia de acusação. Eu fui acusado, mas agora vocês são acusados. Deixa eu apresentar
a necessidade de vocês se avaliarem, por isso ele chama a igreja a um autoexame no versículo 5 ao versículo 10, e ele vai encerrar com uma bênção, oferecendo reconciliação a essa igreja. O último aviso, como Paulo adverte a igreja, em primeiro lugar, com uma ameaça severa. Verso 13, capítulo 13, verso 1, esta é a terceira vez que eu vou a vocês. É uma estratégia jurídica, é uma estratégia criativa que Paulo está usando aqui. 3 visitas funcionam como testemunhas, como algo que ele presenciou, que ele ouviu, que ele está vendo. Ou seja, vocês não têm mais como se defender diante... Vocês não falam de prerrogativas judaicas, né? Vocês não estão falando, vamos para a lei de Paulo, então. Paulo é extremamente irônico, vamos para a lei mosaica. Na lei mosaica, se 3 testemunhas falarem, aquilo é considerado como um ato. Se 3 pessoas te denunciarem, acabou para você, porque 3 pessoas estão dizendo que você fez aquilo, não tem defesa. Então, quando Paulo apresenta essas visitas aqui, nessa leitura, ele está apresentando uma leitura de testemunho. Há testemunhas suficientes para estabelecer a culpa de vocês. Vocês são duros. Duro de coração, hein? Difícil mudar. Uma visita, 2 visitas. Vocês continuam assim. É mais do que suficiente o que nós temos visto. Por isso, Paulo utiliza-se dessa estratégia legal. Talvez também com uma retórica persuasiva, mas ele está buscando aqui estabelecer uma ideia de que a igreja de Corinto não pode continuar do jeito que está. Por isso, ela precisa entender, e diante da palavra de Paulo, ela precisa quebrantar o seu coração e se voltar contra o Senhor. Esse é o último aviso. E de forma dura, Paulo denuncia isso. Immanuel Kant, ele argumentava assim, que a autoridade moral deve ser baseada em princípios universais. Ele diz assim, haja apenas segundo aquela máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal. Faça aquilo que é bom para você, que tem que ser bom para todo mundo. De certa forma, o que Paulo está fazendo aqui não é estabelecendo um padrão pelo qual uma questão universal, mas ele está buscando trazer uma lei diante da palavra de Deus. A sua autoridade não repousa na sua eloquência. A sua autoridade não repousa no seu carisma, ou até mesmo numa ética universal. Existem testemunhas que estabelecem a culpa diante da palavra de Deus. Vocês estão se esquecendo do Senhor. A autoridade moral, ela não vem apenas de uma razão abstrata, mas da encarnação da razão divina na história concreta. Paulo está trazendo algo estabelecido como absoluto. Não é um raciocínio, não é racional, não é histórico, é muito mais do que isso, é a palavra de Deus. E é por isso que ele diz, já disse isso antes e agora digo, como se estivesse presente pela segunda vez. É um aviso solene. Eu já disse, eu vou dizer de novo, não pouparei vocês. Não me poupo. É crucial. Significa que não é que eu vou destruir vocês, só que eu não serei indulgente com o pecado. Entende o conflito que Paulo vive aqui? Ele ama essa igreja. E eu acredito que essa igreja não tem dúvida disso. Mas o que Paulo está defendendo é algo que é estabelecido pelo próprio Deus. É a diferença entre a severidade justa e uma destruição arbitrária. Eu não posso abrir mão do que Deus estabeleceu para vocês. Eu não posso permitir isso. Imagine uma mãe vendo um filho ou uma filha padecer de doença e ela tem um remédio para dar para esse filho e esse filho não quer tomar o remédio. Minha mãe não está aqui hoje, eu posso falar. Não tem ideia como que minha mãe fazia eu tomar remédio. Vocês não têm ideia. Paulo está desesperado. Ela precisa tomar esse remédio, não tem outro jeito, essa igreja precisa beber isso. E Paulo está ameaçando mesmo, sendo enfático, porque é uma questão de vida ou de morte. Paulo não vai abrir mão disso, porque ele ama essa igreja. Não é por uma questão de
de imposição, ou não é por uma questão de vaidade de Paulo que ele quer se impor, não. Ele está vendo o caminho da destruição, ele está vendo o caminho da morte, e ele está puxando. Ele está puxando o freio, você precisa disso, vocês não podem continuar desse jeito. Eu não quero a destruição de vocês, mas eu preciso ser severo, eu preciso ser justo com vocês. Não dá para ficar assim. Por isso ele estabelece toda essa estrutura legal, essa forma jurídica de falar com a igreja, mesmo que ainda ele tenha uma intenção pastoral. Paulo, ele está fundamentando diante de tudo isso instrumentos de persuasão para que se entenda claramente o poder e a glória do Senhor. Ele está oferecendo a oportunidade clara aqui. Quando você se lembra do método de Hegel, né? A ideia de tese, antítese e a síntese, né? Cada momento histórico com as suas contradições sendo resolvidas, né? Se você olhar, parece que Paulo tem uma leitura interessante e semelhante, porque a tese é que os coríntios pecaram. A antítese é que Paulo avisa que ele não será indulgente diante disso. E a síntese é que a terceira visita será decisiva. Ou há arrependimento, ou vai haver disciplina. Isso precisa ficar claro. Então ele está oferecendo essa oportunidade clara, né, de uma síntese voluntária, que é necessário arrependimento. Vocês precisam entender, é necessário reconciliação, para que não haja uma severa disciplina. Meus irmãos, a história ela não é um processo cego de contradições. Ela é um processo onde Deus oferece redenção ao seu povo. É através do Santo Espírito da sua palavra, quebrantando nossos corações, para que a nossa mente e as nossas ideias se voltem em adoração a Deus e não mais os nossos interesses. Nosso coração é muito enganoso, meus irmãos. São muito enganosos. Qualquer espacinho que a gente dá, ele está ali no garrafão pronto para enterrar. É terrível. É um espaço que a gente dá, ele toma uma ideia de conveniência, de satisfação, contentamento, de prazer, longe de Deus. E o nosso coração vai oferecendo isso porque nós somos contaminados ainda pelo pecado. Por isso que Paulo é tão duro, ele é tão severo diante disso, que ele não dá a vida dele a uma entrega total ao Senhor. E ele está chamando a igreja a viver isso. É por isso que ele se entrega à fraqueza. É o poder da fraqueza, né? É um paradoxo. Olha o que diz aí o verso 4, 3 e 4. Visto que buscais prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso em vós, porque embora tenha sido crucificado em fraqueza, vive pelo poder de Deus, pois também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Aqui, o coração teológico de toda a carta. Isso aqui é a síntese da carta. Você sair daqui nessa noite lendo isso aqui, lembrando disso aqui, eu fico muito feliz, porque Paulo está falando, olha, gente, ministério e vida cristã é fraqueza e dependência do Senhor. É isso que vale a pena. O que vale a pena é você se entregar, é olhar para o próprio exemplo de Cristo, que se fez fraco, que se colocou na cruz, mas foi sustentado pelo poder de Deus diante de tudo isso. Que o ressuscitou, é o poder de Deus, é o dinamis do Senhor, que o ressuscitou no terceiro dia, e é esse mesmo poder que sustenta vocês, que sustenta a minha vida. É nesse poder que nós vamos viver, é esse poder que nos sustenta, não é a oratória, não é a eloquência, não é a sua capacidade de intervir, de resolver problemas, é o poder de Deus. Por isso eu me apresento fraco diante de vocês. Porque Cristo se apresentou crucificado. Cristo vive pelo poder de Deus, eu também vivo pelo poder de Deus. A ressurreição de Cristo é o sinal do poder de Deus e a vitória, e a minha autoridade apostólica é o sinal do poder de Deus na minha vida. A fraqueza não é um obstáculo para a autoridade. Ela é a base de tudo isso. Não tem outro meio. Cristo não foi poderoso apesar de ser crucificado, ele foi poderoso através de toda a crucificação. A crucificação não diminuiu o poder de Deus, de Cristo. Foi diante de todo esse sofrimento que Deus realizou a sua obra, o seu poder. Na cultura greco-romana, a fraqueza era uma vergonha. Todo fraco deve ser... Quem assistiu os 300, se lembra, né, dessa
ênfase cultural, né? Fraco deve ser morto, deve ser extirpado, né? Quem nasce diferente tem que ser jogado fora, não merece ter uma vida social. Então a fraqueza sempre foi vista como uma vergonha, mas para Paulo está dizendo aqui que a fraqueza é a ocasião para a manifestação do poder divino se manifestar. Qual é o seu problema com a fraqueza? Está ruim ser fraco? Mas o poder de Deus está diante de você. Atos capítulo 1, mas recebereis o poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender isso. Fraqueza é o lugar onde Deus opera. Nietzsche argumentava que a vontade de poder é o princípio fundamental da existência. Só se existe alguém que tem vontade, que tem poder, vontade de exercer poder, vontade de fazer força. E ele escreveu: a vida mesma é a vontade de poder. Tudo que vive busca poder, domínio e expansão. E quando ele olha para o cristianismo, ele diz assim: isso é uma religião de escravos que transformou a fraqueza em virtude. Vocês celebram a cruz, um símbolo de derrota, e chamam isso de vitória. Eu chamo de ilusão. Paulo responde isso de certa forma quando ele estabelece uma ideia de que realmente a cruz é fraqueza, mas não entenda fraqueza como sinal de derrota. Não entenda isso. Esse talvez seja o grande problema e essa é a grande confusão. Entendermos a nossa limitação e a nossa fraqueza diante das circunstâncias como um sinal de derrota. Não, é o meio pelo qual Deus vai efetuar a sua graça e o seu amor. Se Cristo não tivesse se encarnado, se Cristo não tivesse padecido, sofrido, sendo perseguido, se Cristo não tivesse sido crucificado, Ele não ressuscitaria, Ele não cumpriria a vontade santa do Senhor para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, sermos feitos justiça de Deus. A realidade é invertida. Enquanto Nietzsche via uma realidade através da lente do poder, Paulo vê através da graça divina. Não tem como a graça divina se manifestar na minha vida e na sua vida se nós não formos fracos. Porque você precisa de alguma coisa quando você vai buscar algum poder, alguma coisa, quando você tem condições de fazê-lo? Não é possível. Você dá conta, você faz. Se você se acha competente, você faz, você busca, você tem condições, você exercita. Mas quando você entende a sua limitação e a falta de condição, aí você apela para Deus e o mundo. Reza para todo santo. Porque se depara com a fraqueza e a limitação diante do sofrimento. Aí Paulo fala, é bem aí que você tem que estar. Constantemente, é nesse lugar aí, que você está com sofrimento, que você ora, que não tem mais como resolver, que você não dá mais conta, né? E que agora pede para o pastor orar, pede para o presbítero orar, pede para não sei quem orar, faz uma campanha de oração, faz isso, acorda de madrugada e começa a fazer toda essa dieta espiritual para tentar resolver um problema porque você não está dando conta e você apela mesmo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pois bem, a nossa vida deveria ser constantemente uma dependência do Senhor. Onde a gente não se afasta dele, porque não, aqui eu dou conta, Deus, pode ficar aí em cima, tá? Fica aí, tá de boa, aqui eu resolvo, pode deixar. Quando eu precisar, eu chamo o Senhor. Parece que é assim que a igreja vive. E Paulo não, Paulo está falando, não, a nossa vida, Deus me colocou em fraqueza constantemente, porque Ele quer me usar a todo momento, e por isso eu vivo na dependência dEle. Eu fico imaginando Paulo passando pelas circunstâncias mais estranhas, como assim, cara, o que eu vou comer hoje? Deus vai prover. Estou com fome, mas Deus vai prover. Deus mandou viajar para cá, eu só tinha o dinheiro da passagem, cheguei aqui, passei por naufrágio, só tenho essa roupa aqui, não tenho mais nada, meus livros sumiram, e agora o que eu faço? Deus vai prover. Ele vivia numa constante dependência do Senhor. E Deus provendo e cuidando, e isso o fortalecia, e por isso ele tinha autoridade. Fala, não, Deus está cuidando de mim. Não preciso do dinheiro de vocês, Corinto, Deus está cuidando de mim.
Você entende esse tipo de dependência tão absoluta? E a gente vive numa independência tão grande, meus irmãos. E a gente acha que isso é bom, como se essa independência fosse o meio pelo qual a gente se estabelece, e aí a gente começa a servir a Deus quando a gente quer. Deus não quer que você o sirva quando você quiser. Deus não é um anjinho barroco com a mãozinha assim estendida, com aquele olhinho azul, olhando para você assim, com cara de piedade, pedindo alguma coisa para você. Deus é o Senhor absoluto de toda a história, e você é o seu súdito. Será que Ele vai ter que te colocar ainda mais em sofrimento e fraqueza para você entender? É isso que Paulo está chamando a atenção aqui, meus irmãos. É isso que precisa ser entendido. Esse é o último aviso interessante aqui. Esse é o chamado severo inicial. E depois, em segundo lugar, dentro desse último aviso, Paulo faz o chamado a um autoexame. Versículo 5 ao versículo 10, ele começa: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. A gente tem que entender que um leve desvio já é desvio. Virou para um lado um pouquinho, eu fico, aqueles navios enormes, aqueles transatlânticos enormes, e eles têm uma rota daquele tamanho. Se ele virar um pouquinho, ele acabou, o ângulo vai abrindo, ele vai ficar longe de onde ele deveria chegar. Às vezes parece que a igreja de Corinto está na igreja, está servindo, está adorando, mas ela começa a adorar ela mesma e acha que isso está tudo bem. Não está. Esse leve desvio é um desvio que vai te levar para longe da glória de Deus. Desvio é desvio. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Vocês não reconhecem isso? Será que Ele não está em vocês? Vocês são reprovados? Ele está fazendo uma inversão dinâmica aqui de poder. Então os coríntios estão testando Paulo, são acostumados a se colocarem como avaliadores, Parem de me testar. Vocês não têm que me testar, vocês têm que testar vocês. Provar vocês. Vocês precisam entender claramente. Ele está transferindo a responsabilidade para a igreja de Corinto. Vocês precisam não provar que eu sou apóstolo, vocês precisam provar que vocês são cristãos. Vocês estão olhando para outro problema, e a gente é fácil fazer isso, Não é à toa que Cristo falou assim, você está preocupado aí com um cisco no olho do teu irmão, tira o tamanho dessa trave que está no seu. Porque a gente, quando começa a olhar para os outros nessa ideia, a gente está se esquecendo de como a gente está tapado de enxergar o que é correto. E ele está falando, olha, está muito pior para vocês estão olhando para a minha fraqueza, que não é o problema. O problema são os critérios que vocês estão estabelecendo de sucesso, de poder, de realização, de contentamento. Nós criamos os nossos filhos para quê? Nós estudamos para quê? Nós queremos mais dinheiro para quê? Onde está o nosso contentamento e satisfação? Eu preciso ganhar mais um pouquinho. Então, acho que todo mundo pensa isso aqui. Não tem ninguém que não pensa. Mas para quê? Isso vai servir ao quê? Qual a utilidade disso? Será que isso não vai te levar para mais longe do Senhor? A gente precisa questionar as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas avaliações. Nós precisamos entender aqui o que Paulo está trazendo de certa forma tão agressiva para a igreja de Corinto. Vocês são crente ainda, gente? Paulo chegou no máximo aqui. É difícil falar isso para alguém, Será que você é crente ainda? Será que o amor de Deus está em você? Será que você está entendendo isso mesmo? Há uma inversão teológica de responsabilidade. Está preocupado se eu sou apóstolo ou não? Eu estou preocupado se você é crente ou não. E eu tenho, nessa terceira acusação, provas para isso. Ele quer mostrar que Cristo está em vocês, e isso precisa ser validado em todo o entendimento da sua palavra. Paulo não está se defendendo, meus irmãos. Ele está chamando a igreja de Corinto à responsabilidade daquilo que é mais importante. Já imaginou que julgamento estranho isso aqui?
Julgamento complicado, porque Paulo está sendo acusado, ele é o réu, aí ele começa, ao invés de se defender, ele começa a defender o evangelho e ele começa a apontar os defeitos da acusação. Vocês estão acusando errado, vocês estão olhando para o lado errado. E quando ele faz isso, ele não se defende, ele mostra o que é certo. Em nenhum momento Paulo está se defendendo, ele está apontando para o conhecimento santo e adequado da palavra de Deus. Versos 6 e 8, ele faz uma oração intercessória. Mas espero que reconheçais que nós não somos reprovados. Ora, oramos a Deus para que não façais nenhum mal, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, ainda que nós pareçamos reprovados, pois nada podemos contra a verdade, mas somente pela verdade. Coração de Paulo, coração pastoral. Vocês estão me acusando, vocês estão colocando isso, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou orando para que vocês sejam aprovados. Né? Eu posso parecer reprovado, não tem problema. Vocês podem continuar olhando dessa forma talvez, mas a minha oração é para que vocês não façam o mal, para que vocês façam o que é correto. Eu não estou numa preocupação do reconhecimento necessariamente de quem eu sou, ou de como eu deixo ou não de ser importante para vocês, mas que vocês estejam voltados para Cristo, que o que vocês façam é correto, que vocês façam é santo. Há uma integridade aqui de preocupação de Paulo. Paulo entende que a preocupação dele, que ele tem que, como ele falou anteriormente, ele tem que apresentar essa igreja para Cristo. E ele tem que apresentar essa igreja pura, virgem, pronta para as núpcias com Cristo Jesus. Como mostra em Apocalipse, a intenção de Paulo é como esse que guarda essa igreja para isso. Por isso, ele não está preocupado se essa igreja está batendo nele ou não. Ele está preocupado que essa igreja não renuncie às núpcias com Jesus. É por isso que ele trabalha de forma tão enfática com a ideia da verdade. Ele fala, nós somos limitados à verdade. É o que ele diz no texto. A autoridade de Paulo não é uma autoridade absoluta. Ele fala, eu trabalho pela verdade, é a verdade. Vocês devem viver na verdade, e eu vivo pela verdade, e é a verdade que é o padrão que deve ser estabelecido na nossa relação, como também na relação de vocês com Deus. É a verdade. Nem isso Paulo trabalha com uma autoridade absoluta. Vocês estão vendo que o que eu estou falando é a vontade de Deus? Vocês estão entendendo que o que eu estou falando aqui é apropriado diante daquilo que Deus revelou em seu Filho? Entendendo assim, vocês serão guardados e protegidos a viver para a sua honra, para a sua glória. Foucault argumentava que todo poder é arbitrário, é opressivo. O poder não é uma coisa que se possui, é uma relação que se exerce. E toda relação de poder é uma relação de opressão. Nada mais tão atual do que isso, não? Ele dizia que todas as formas de estrutura de autoridade religiosa, política, intelectual, todas elas são mecanismos de controle, de abuso. Não há uma autoridade legítima. Você é livre para fazer o que você quiser. Levou Nietzsche ao extremo. Paulo limita a sua autoridade ao poder de Deus. E ele reconhece que o poder humano é arbitrário e opressivo, mas existe uma autoridade, um poder que assim não é. A autoridade que está subordinada à verdade, ela faz o bem. Ela traz o equilíbrio, ela traz o que é saudável. Por isso Paulo estabelece limite ético, limite pastoral, limite comunitário. Quando ele diz assim, não podemos contra a verdade, é um limite ético. Quando ele diz, oramos para que vocês não façais nenhum mal, é um limite pastoral. Quando ele ora para que vós façais o bem, é um limite comunitário, é uma autoridade limitada pela responsabilidade de submissão à verdade.
E por isso ele vai terminando falando do paradoxo, porque nos alegra quando fomos fracos e vós sois fortes, e também oramos para a vossa perfeição, pois isso escrevo essas coisas ausente, para que presente eu não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Gente, eu não quero chegar aí e ter que usar o cinto, como meu pai falava. Mas se precisar, eu vou usar. Paulo está orando pela restauração da igreja. E não por um autoritarismo. E não por uma validação da sua vaidade, do seu ministério. Isso precisa ser entendido. Por isso ele vem trabalhando tudo isso. Então, nessa dinâmica cristológica aqui, Paulo se mostra como aquele que participa desse paradoxo de Cristo, que é Cristo em sofrimento manifesta a glória de Deus. Paulo em sofrimento manifesta a glória de Cristo, que manifesta a glória de Deus. Schopenhauer dizia que a vida é um sofrimento, que a única resposta a isso é uma negação da vontade. Você só vai se acostumar com o sofrimento, né? É aquela hiena, ó vida, ó sofrimento, né? Aí ele diz assim, a vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio, e o único escape é a negação da vontade. Paulo não nega a vontade, não. Paulo não nega a vontade. Paulo não está, ele está transformando a vontade. Ele não está dizendo renunciem a tudo e desistam de tudo, não. Ele está dizendo alegrem-se em sua fraqueza, porque resulta na força. É você entender que na fragilidade que você está vivendo, Deus manifestará o seu poder e a sua glória. Não é renunciar à vontade. Você pode ter vontade, você pode desejar boas coisas, você pode desejar conforto, você pode desejar alegria, você pode desejar facilidade, satisfação, mas quando Deus não dá, você entende que é o meio pelo qual Ele vai manifestar a sua glória. A diferença é crucial. É uma transformação da nossa vontade. O contraditório, a alegria no sofrimento. Posso ser alegre no sofrimento? Em Cristo, sim. Em Cristo é possível desfrutarmos de alegria mesmo diante do sofrimento. O sofrimento não é apenas sofrimento, é uma oportunidade para o poder divino se manifestar. E quando o poder divino se manifesta, o sofrimento se transforma em alegria. Terceiro e último lugar, o último aviso de Paulo. Paulo adverte a igreja diante de uma bênção trinitária. Finalmente, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, consolai-vos, tende o mesmo sentimento, vivei em paz, e o Deus de amor e paz seja convosco, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Eu não sou inimigo de vocês não, meus irmãos. Não estou aqui para fustigar vocês, para massacrar vocês, para extorquir vocês, não. Apesar de toda a severidade, Paulo ama. O litígio de Paulo não é necessariamente contra a igreja, é contra essa ideia de perversão do evangelho. Por isso ele está oferecendo um caminho de reconciliação. Ele está exortando a igreja que ela busque a perfeição e que ela entenda nesse convite a soberania de Deus e a necessidade de viver em sofrimento para a sua glória. Ele trabalha essa dinâmica de restauração aqui. O beijo santo não é apenas um reconhecimento do outro. O beijo santo é a comunhão com o outro. Uma igreja que era competitiva, que valorizava uns dons mais que os outros, os dons mais mirabolantes eram as pessoas mais destacadas da igreja. Podemos ver isso na primeira carta aos Coríntios. Havia uma certa competitividade dentro da igreja, nutrida pelos falsos apóstolos. Você entende que quando Paulo manda dar um beijo no outro aqui, no final, é o seu igual, é o seu irmão que você tem parte com ele. Você só beija aquele que você ama e que você tem intimidade, que você partilha da intimidade do outro. Beijai uns aos outros aqui, um ato cultico,
Quando vocês estão no culto, beijai uns aos outros, que ele está falando. É algo puro, é algo santo, é um sinal de comunhão aqui com os outros. Eu reconheço, além de reconhecer, né, o seu rosto, eu me uno a você em paz. Não existe nenhuma impureza entre nós que nos impeça de eu beijar você. É isso que Paulo está trazendo aqui, essa santidade da igreja. Por isso ele dá a bênção trinitária. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A economia trinitária, a forma como Deus age na história da salvação. É a graça do Senhor Jesus que é a ação salvífica. É o amor de Deus que é a motivação do Pai. E a comunhão do Espírito Santo que participa na vida da igreja. É a completude de todas as coisas. A palavra-chave aqui é koinonia, é comunhão. Não é apenas que o Espírito Santo existe, ele participa da vida da igreja, ele participa em nós, ele habita em nós. E agora, nós como igreja somos incluídos nessa ação trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito no meio da igreja, no meio do seu povo. Isso precisa ser entendido, queridos. Essa bênção trinitária, ela não é uma imposição, ela é um convite à comunhão. É um convite à comunhão. E quando nós aceitamos esse convite, nós descobrimos que a nossa verdadeira essência não é algo que nós escolhemos, mas é algo que recebemos pela graça. Quando o pastor tem a autoridade de levantar os braços e orar por vocês, ele está lembrando vocês e pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão que o Espírito Santo dá a vocês, sejam com vocês. A plenitude de tudo, da Trindade Santa habitando no meio da igreja. É um pedido que o Senhor continue com vocês. Entende o valor disso? Da participação divina na vida comunitária, em toda a nossa vida. Por isso, Agostinho escreveu nas Confissões, terminando: meu coração está inquieto até encontrar repouso em ti, ó Deus. Quando ele foi convertido, ele fez algo que Nietzsche chamaria de morte do espírito. Ele renunciou ao poder retórico, abraçou a sua fraqueza intelectual e aceitou ser um escravo de Deus. Não tenho dúvidas que Agostinho entendia muito bem a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Queridos, é exatamente isso que Paulo está chamando a sua igreja a viver e é exatamente isso que ele está nos chamando aqui. Entenda, não há mais espaço para o seu interesse, para o meu interesse, para aquilo que se parece bom ou se parece ruim. É um convite de Paulo a que você se entregue a viver na dependência do Senhor, mesmo que isso te exponha em fraqueza, mesmo que isso te exponha em limitação. Entenda e aprenda a viver na dependência do Senhor, em contentamento e satisfação, para que então a nossa vida não seja enfadonha, cheia de dúvidas. Será que o Senhor quer isso? Será que o Senhor quer aquilo? Será? Será que Deus vai fazer alguma coisa mesmo? Você não vive na dependência do Senhor. Você está agarrado com aquilo que você conquistou, com a sua capacidade, com o seu poder, com os seus interesses, e quer que Deus faça o quê? O que você quer desfrutar? Não tem espaço para mais nada, senão para as suas realizações, para as suas vontades, para os seus desejos. E aí Deus é culpado porque Ele não manifesta milagres e poder. Viva no fluir do Evangelho, na fraqueza, para que a glória do Senhor seja manifesta em você. Paulo demonstra tudo isso na clareza, quando ele deixa claro qual é o problema, na humildade, quando ele admite a sua fraqueza pessoal,
ele faz um apelo à consciência quando ele chama os coríntios a um autoexame, mas ele não perde a esperança da reconciliação. Ele oferece a bênção trinitária. Irmãos, é um privilégio ter estudado isso aqui. Primeiro, é um privilégio ter sido humilhado. Uma ideia de ministério totalmente ainda imatura. E quando a gente observa Paulo totalmente essa dedicação, eu não consigo ver ninguém caminhando desse jeito. Mas é um convite a mim e a você a vivermos na dependência do Senhor, para que em nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoe e a glória do Senhor superabunde em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.